A General Motors vai conceder alguns dias de folga aos trabalhadores para adequar a produção à demanda. As folgas serão nos dias 27 e 28 para o primeiro e segundo turno e 28 e 29 para o terceiro turno. As áreas administrativas também não irão funcionar nessas datas. E a linha de produção da S10 irá parar no dia 2 de maio. A montadora justifica a medida por causa da demora na negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos em suspender alguns contratos. O sindicato exige que a empresa inclua no acordo a estabilidade no emprego após a suspensão. A luta pela redução da desigualdade em favor da erradicação da pobreza extrema motivou o Brasil no aumento do capital para projetos de infraestrutura. No Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial, o representante do Brasil na instituição, Otaviano Canuto, apresentou uma posição a favor de aumentar o capital do órgão para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Com isso, o banco vai poder fazer mais operações de empréstimos, o banco vai poder fazer mais assistência técnica, o banco vai poder espalhar mais pelo mundo as coisas boas que aprende em várias partes do mundo e portanto, ajudar na luta contra a luta em favor da erradicação da pobreza extrema e pela redução da desigualdade. Durante as reuniões do FMI, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que no último trimestre deste ano o Brasil deve crescer a taxas acima de 2%. O Brasil voltou a crescer, isso é fundamental. Isso também, obviamente, é um fator importante porque os investidores, evidentemente, esperam ter retorno dos seus investimentos. Mas o ministro afirmou que, para crescer, é preciso que as reformas sejam implementadas. E, claramente, existe, sim, uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil. Seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista do Brasil, nós concordamos com isso, expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura, relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru e etc. E também do Mercosul com a União Europeia. Defensores da nova lei de imigração querem que imigrantes exerçam o direito a cargos públicos. O texto aprovado segue para ser sancionado pelo atual presidente. A nova lei passa a ver o imigrante com um olhar mais humanitário. Pelo menos é o que dizem os defensores do texto aprovado ontem no Senado. Entre as novidades está a anistia em forma de residência aos imigrantes que tenham entrado no Brasil até o dia 6 de julho do ano passado. O texto aprovado no plenário também regulamenta os vistos humanitários. A proposta teve a resistência do senador Ronaldo Caiado. Ele criticou principalmente a livre circulação de povos indígenas e tradicionais nas áreas de fronteira. Segundo Caiado, a nova lei de imigração flexibiliza as fronteiras do país em um momento em que todos estão reforçando a lei de controle imigratório. O texto permite ainda que o imigrante exerça cargos em empregos e função pública conforme definidos em edital. Durante a votação, alguns pontos da lei geraram polêmica entre os senadores, mas o texto segue agora para ser sancionado ou não pelo presidente Michel Temer. Vamos à entrevista especial desta edição. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no país. 13 milhões de desempregados, as pessoas desesperadas em busca de uma colocação, às vezes até esquecem um pouco a solidariedade, porque se sentem tanto náufragas nesse mar de desesperança. Mas, de repente, a gente encontra solidariedade. Isso é muito bom. Uma ideia muito positiva da Fabiana Araújo, que é uma empreendedora social com formação também em marketing e decidiu criar
o projeto Corrente do Bem pelo Emprego. Que legal, parabéns. Tudo bem? Muito obrigada, Cataldi. É um prazer estar aqui. Tudo bem. E surgiu de onde essa ideia maravilhosa aí? Bom, na verdade já é uma missão adquirida por mim desde mais ou menos 12 anos de idade. Eu só nem sabia o que era missão. Essa é bem a verdade. Desde criança sempre fui movida. Eu me preocupava muito com a questão do emprego, né? De alguém na família ou algum amigo, vizinho. Quando eu ouvia uma conversa de adulto falando que estava desempregado, aquilo me deixava, de certa forma, triste. Mas eu nem sabia por quê. Porque quando a gente é criança, a gente não tem muita noção, né, desse universo. Então, sempre fui preocupada quando eu via alguém falando de emprego, ou eu via alguém falava na rua, olha, ou eu via alguma plaquinha na rua, precisa-se de um eletricista, ou precisa de um pedreiro. Sempre já vinha na minha cabeça, quem será, né, da minha convivência que pode estar precisando? Então, eu tive, ao decorrer da minha adolescência, depois, como jovem, fui trabalhar no comércio. Trabalhei também meu último emprego, carteira assinada, né? Foi na Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, então tinha muita proximidade com empresários. Aí foi aumentando essa sensibilidade, ficava sabendo de alguma vaga de emprego, os amigos já sabiam que eu tinha aquela sensibilidade. Fabiana, quando você souber de alguma coisa, me avisa. Sensibilidade é meio campo, né? Porque você está lá fazendo a armação da jogada para colocar alguém numa posição boa. A armação da jogada. E foi assim durante muitos anos, mas nada formal, tudo muito simples, muito prático. Mas foi quando eu conheci a ferramenta Facebook, no ano de 2010, ela já existia há um tempo. Quando eu olhei aquilo, Cataldi, eu falei, meu Deus, o que é isso que criaram aqui? Eu falei, imagina só, se eu consigo, através dessa ferramenta que as pessoas usam para conversar, bater papo, se relacionar... Abobrinha também, muita. Muita coisa, né? Serve para muitas coisas. Mas a minha cabeça já foi de novo na missão. Encontrou uma utilidade para aquilo. E eu... a palavra certa foi, eu comecei a perceber como usar, pesquisar como usar a ferramenta Facebook para unir o social, fazer o bem, levar o emprego para as pessoas e também o meu trabalho empresarial, que eu pudesse juntar tudo isso em uma ferramenta só para economizar tempo, dinheiro, unir pessoas, chamar, conectar. Imagina conectar várias pessoas para fazer o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Aquilo que a Fabiana Araújo fazia como formiguinha, a gente conseguiu um formigueiro. E foi assim que surgiu a Corrente do Bem pelo Emprego. Um dia eu fazendo exatamente uma oração, porque a minha irmã e uma amiga, inclusive a minha irmã está aqui nos bastidores, gratidão, Flaviane, estavam desempregadas na época. Eu vi a ferramenta, vi aquela história de grupo, falei para elas, seguinte, criei um grupo aqui, coloquei vocês duas, quem souber de algum emprego, avisa a outra aqui no Facebook. E avisa seus amigos, pelo menos, né? Os colegas de escola. Elas começaram ali junto comigo, nós três, avisava uma amiga, avisava o outro amigo ali, marcando no Facebook, porque existe essa facilidade. Só que 4 meses depois, Cataldi, eu olho ali do lado, onde é escrito membros. No Facebook tem um acesso ali chamado membros. E a minha inocência, eu pensei que naquele dia tinham 5.000 membros, eram 5.300 mais ou menos, membros no Facebook naquele momento, a minha inocência. E não era. Eram já todas aquelas pessoas dentro do meu grupo, mas eu nem tinha me dado conta daquilo. Que legal. E aí a coisa foi num crescente. Hoje quantas pessoas tem? Hoje já chega a mais de 60.000 membros do bem em todas as ferramentas, porque nós temos várias ferramentas. Hoje não tem mais só o grupo no Facebook, porque nós temos pessoas que não gostam do Facebook, né? Outras... 7.000. Então... então, que não gostam do Facebook. Então, nós temos várias ferramentas. Sai muita briga também. Eu acho que é muito bom o instrumento quando é usado assim como você usa.
Mas tem muita gente que usa esse negócio para brigar, para arranjar confusão. Meu Deus. E olha que legal. E quando eu tive a percepção de criar, eu acho que a grande sacada também foi no nome, porque daí quando eu fiz uma oração realmente para Deus, eu gosto sempre de relembrar isso, porque eu pedindo para Deus, Deus, me dá uma ideia que eu possa unir tudo isso, emprego, social, unir pessoas, a minha vida empresarial numa só ferramenta. Deus me dá a ideia do grupo e me dá o nome, que foi eu acho que foi a sacada de marketing, Corrente do Bem pelo Emprego. E eu acho que essa coisa de chamar Deus para o processo foi fundamental, né? Porque Deus é maravilhoso e só com Ele a gente consegue uma inspiração tão positiva quanto isso que você está fazendo, que é bondade para uma pessoa num país que está no momento com 13 milhões de desempregados. Corrente do Bem pelo Emprego é o nosso assunto de hoje, com a Fabiana Araújo, e a gente volta já para aprofundar a reflexão sobre esse tema tão sensível e tão importante. Já. Inquéritos abertos investigam 108 parlamentares. É o que você vai ver no próximo bloco.